Oi pessoal, eu sou a Letícia do Polo de Agudo e eu vim explicar rapidinho para vocês sobre os processos mentais na matemática. Para começar o vídeo, então, eu vou dar uma definição básica de Lorenzato. Para o professor ter sucesso na organização de situações que propiciem a exploração matemática pela criança, é fundamental que ele conheça os 7 processos mentais básicos para a aprendizagem matemática, que são correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. O primeiro deles, que é a correspondência, ele se define pela relação 1 a 1. É o ato de estabelecer essa relação 1 a 1. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte. Aqui eu tenho 3 canetas, certo? E eu tenho 3 bolas. O que seria a correspondência, então? É o ato de estabelecer a relação 1 a 1. Ou seja, para cada caneta, eu tenho uma bola. Esse é o processo mental da correspondência. O segundo processo mental é o processo mental da comparação, que é o ato de estabelecer semelhanças e diferenças. O terceiro é o processo mental da classificação, que esse é o ato de separar em categorias de acordo com semelhanças ou diferenças. Um exemplo que eu posso dar da classificação, por exemplo, é com esses palitinhos. Classificar os palitinhos por cor, ou seja, por uma semelhança. Vamos separar os palitinhos de acordo com a sua cor. Ou seja, aqui eu tenho laranja, cor-de-rosa, verde, azul e vermelho. Esse é o processo de classificação por cor. Outra maneira de representar é, por exemplo, aqui eu tenho alguns brinquedos. E eu quero separar esses brinquedos, o que são animais e o que não são. Então aqui eu tenho um cachorro, eu tenho um menino, eu tenho um cavalo, um pintinho, um outro menino e uma Barbie. Eu separei eles então de que forma? O que são animais, cachorro, cavalo e o pintinho, e o que não são animais, o menino, o outro bonequinho e a Barbie. O terceiro processo é o de sequenciação, que é o ato de fazer suceder a cada elemento um outro sem considerar ordem entre eles. A seriação, que é o ato de ordenar uma sequência segundo um critério, pode ser do menor para o maior, do maior para o menor, o redondo primeiro e depois o quadrado. Então, assim, tu tem que obedecer uma ordem. Inclusão, que é o ato de fazer abranger um conjunto ao outro. Né? Por exemplo, se eu tenho o conjunto das maçãs e eu tenho o conjunto das bananas e eu quero o conjunto das frutas. Então, o que acontece? Eu acabo juntando, incluindo as maçãs e as bananas no mesmo conjunto. E a conservação, que é o ato de perceber que a quantidade não depende da arrumação. Ou seja, por exemplo, se eu tenho aqui 3 palitinhos juntinhos e 3 palitinhos distantes, esses 3 palitinhos são 3 unidades, esses 3 palitinhos são 3 unidades, independente da maneira como eu organizei eles. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!